Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo. Eu vou estar explicando para vocês aí como funciona o novo sistema de PCP, tá? Aqui no canal a gente já desenvolveu no passado um sistema parecido, né? Na verdade, um sistema feito em VBA, né? Que é a planilha de PCP com ordem de produção. Para quem não conhece esse material, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? A gente pegou esse material e fizemos uma versão um pouquinho mais atualizada na parte de programação, mas a ideia é a mesma, tá? É a gente planejar aqui a produção de um produto, né? E controlando estoque, montando a estrutura de produto, amarrando o pedido de venda, fazendo a explosão de materiais e analisando o estoque, né? Se atende, se aquela produção eu tenho os itens no estoque ou não, ok? Vamos lá. Como da outra vez, eu vou simular a produção de uma caneta, tá? Então a caneta vai ser o nosso produto acabado, que nós vamos chamar de PA, e nós temos a lista de materiais, que são as matérias-primas, ok? Então a gente vai simular aqui a produção dessa caneta, tá? Eu recebo um pedido de uma caneta, o meu sistema tem que entender que para produzir a quantidade que entrar no pedido, ele tem que olhar esses materiais, né? Olhar se eu tenho no estoque, ok? E realizar a explosão de materiais, informando a quantidade que eu preciso para produzir determinada quantidade de canetas, ok? Eu estou falando de caneta, mas isso aqui pode ser para qualquer produto, né? A gente sempre vai ter o seu produto acabado, que é o produto que eu vendo, né, no mercado, só que eu tenho a lista de materiais, né, que são as matérias-primas, que são aqueles itens que eu preciso comprar, né, transformar, né, em um produto acabado, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer no sistema é cadastrar os itens, ok? A gente vai cadastrar esses itens. Não nesse momento, eu não estou fazendo a amarração ainda, eu não estou informando que esse produto acabado aqui ele faz parte dessas matérias-primas. Primeiro eu vou cadastrar tudo isso aqui no meu sistema, tá bom? É, Aqui no sistema, antes de cadastro, eu preciso cadastrar duas coisas. Vamos olhar aqui primeiro. Eu tenho que cadastrar a minha unidade de medida, né, para amarrar aqui na hora do meu cadastro, ok? A unidade de medida ela é livre, então, de acordo com o seu produto, você pode cadastrar a unidade de medida, tá bom? E uma coisa que eu preciso cadastrar também é o fornecedor. Por quê? É, as matérias-primas, né, eu compro de alguém. Então, você colocando aqui o nome do fornecedor, lá na frente a gente pode gerar um relatório informando que aquele item é de tal fornecedor. Então, eu consigo melhorar aqui uma parte de compras, né, uma análise de estoque, tá bom? Bom, aqui no sistema, a unidade de medida, eu já cadastrei aqui, ó. Tá? Aqui é bem simples, eu cadastro aqui a sigla da unidade e a descrição da unidade. Então aqui, ó, unidade de medida, o N, e o nome da descrição é a unidade, tá? É só preencher isso aqui, adicionar, já está cadastrado aqui, e eu também cadastrei esse mililitro aqui também, já está cadastrado aqui, ó, tá? Que a gente vai usar isso daqui lá na frente, tá bom? A parte de fornecedor, eu também cadastrei aqui um fornecedor, eu chamei de Marcelo LTDA, tá bom? Que eu compro dele a matéria-prima, como exemplo, tá? E agora, a gente vai realizar esse cadastro. Eu também já realizei aqui a parte de cadastro, tá? Para a gente não ficar muito preso nessa parte, porque aqui é bem simples, tá? Eu digito aqui o código do produto que eu estou cadastrando, que já está na lista aqui, tá? A descrição, que já está aqui também, a descrição do item. A unidade de medida, lembra que nós cadastramos, então está aqui, nesse caso é a unidade. Essa categoria aqui, o sistema, eu já deixo ela pré-cadastrada, por quê? No PCP, a gente vai utilizar o quê? Matérias-primas, PA de produto acabado, e o PI ele é um produto intermediário. O que seria um produto intermediário? É aquele item que ele entra na composição da estrutura de produto do meu produto acabado, só que esse item, às vezes eu não compro esse item, eu compro as matérias-primas, eu transformo em um produto intermediário que ele vai entrar no produto acabado. Tá? Então isso pode acontecer. Um exemplo, essa tinta aqui, como a caneta aqui é azul, eu posso comprar uma tinta, sei lá, ela é branca, né, vamos dizer assim, e eu compro um corante que eu transformo ela em azul, verde, vermelho, entendeu? Então a tinta, ela é tinta, como matéria-prima, eu compro, e aí eu compro um corante e eu faço uma transformação no meu laboratório interno. Então, esse item, ele não é uma matéria-prima, ele é um produto intermediário. Eu faço uma transformação. Então, eu posso também produzir ele, gerar um OP na minha produção para produzir esse produto intermediário, mas eu não vendo ele lá na ponta, tá? Ele entra como, depois ele entra no estoque e eu utilizo ele como matéria-prima, tá bom? Nesse caso aqui, a gente vai simular só o PA e as matérias-primas, mas o sistema permite fazer isso, ok? Bom, então aqui é realmente o cadastro, tá bom? Bem tranquilo.
aqui a gente adiciona o item, eu posso editar, eu posso deletar, eu posso limpar para colocar um novo, tá bom? Então eu já cadastrei aqui todas as matérias-primas e o meu produto acabado, que seria a caneta, tá? Eu já falei que aqui o sistema ainda não sabe que a minha caneta utiliza essas matérias-primas, tá bom? Então aqui ainda é só cadastro. Vamos voltar aqui no sistema. Então eu já cadastrei aqui unidade de medida fornecedor. Agora a parte principal aqui, que seria a estrutura do produto, né? Aqui geralmente esse módulo dentro de um PCP existe uma parte de engenharia do produto, né? Que monta essa estrutura, porque é aqui que ele vai analisar o consumo, né? Quanto que utiliza de cada material para tal produto, né? E às vezes se errar aqui, você pode startar compras desnecessárias. Então aqui é muito importante realizar o cadastro exatamente da quantidade que você utiliza na produção, tá? Eu vou colocar um pouquinho a mais porque eu vou perder. Não, coloca exatamente o que foi orientado ali pela a parte de engenharia, e se isso acontecer uma perda, né, e o rendimento ou o consumo, isso tem que ser analisado com essa área, tá? Isso aqui é muito importante. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho o meu produto acabado aqui, a caneta, e eu tenho aqui as minhas matérias-primas. Então vamos lá. Produto acabado. Quem é o meu produto acabado? Quando eu abro essa lista aqui, ó, nos três pontinhos, ele já vai abrir, ele já vai apresentar na tela o produto acabado, que seria a caneta. Então eu selecionei ele, eu adicionei, ele está aqui. Agora a gente vai montar a receita. Então eu tenho o meu produto acabado e ele tem essa receita aqui. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu diminuir um pouco aqui, que aí eu vou copiar essa informação. Aqui. Beleza. Vamos lá. Então a primeira matéria-prima é o corpo, né? Então aqui, eu vou chamar aqui a matéria-prima, o corpo da caneta, está falando que eu vou utilizar um corpo. Então eu vou digitar aqui, ó. Caneta está utilizando um corpo e eu vou adicionar. Está adicionado aqui, tá? Esse item aqui. O próximo item vai ser a tampa. Então eu tenho aqui a tampa, tá? Aqui você pode buscar quando você tiver vários itens, né? Um exemplo, se eu colocar aqui um TA de tampa, ele vai buscando aqui, tá bom? Então aqui, ó, tampa. Vai usar um também, então já está cadastrado, já está preenchido aqui. Então a tampa está aqui. Eu posso excluir aqui, deletar se eu errar, não tem problema, tá? Nos botões. Bom, eu vou cadastrar todos aqui. Então eu já cadastrei o corpo, a tampa e agora vai ser o refil. Então o refil aqui é um. O próximo vai ser a ponta, que é a ponta da caneta. A gente usa um também. O próximo item, depois da ponta, a gente vai utilizar mola. Existe mola na caneta. Agora a gente vai cadastrar aqui o anel de vedação, está aqui. Um anel de vedação. O próximo item vai ser a tinta. Nesse caso a gente vai usar a tinta, a gente não está usando o produto intermediário, tá? A tinta vai ser a tinta mesmo da produção, tá bom? Só que a tinta, ele está usando aqui, ó, 0,5 mililitros, tá? Então eu vou colocar aqui 0,5, tá? 50. Já entrou aqui. Agora, embalagem. Embalagem também é a minha matéria-prima. Aqui. Uma embalagem, tá bom? Então aqui eu já tenho, se eu limpar aqui os dados, ó, e eu chamar aqui o meu produto acabado aqui, que é a caneta, ele já mostra aqui a composição no sistema, tá vendo? Na estrutura de produtos eu já tenho a composição da minha caneta, tá bom? Então eu vou fechar aqui. Então a gente já fez aqui a parte de cadastro, já montou a estrutura do produto, que está aqui, na estrutura do produto. O próximo passo é gerar o quê? Um pedido. Tá? Então, assim, eu já preparei o meu sistema. Aí já falo, pô, legal, já preparei meu sistema. Quando o comercial vender, né, eu já consigo analisar aqui, montar uma ordem de produção e startar a produção daquele item. Eu já estou preparado. O PCP, ele tem que estar sempre, sempre na frente, né, para atender o comercial, atender o estoque, né, ele tem que estar sempre com tudo pronto para ele não perder a venda. Então, entrou lá um pedido, geralmente o comercial manda um e-mail, né, tem um formulário, só que eu vou pegar esse pedido e eu vou pegar as informações que eu preciso para acompanhar ele na produção. Então, eu vou pegar aqui o número do pedido, eu vou colocar o número aqui, 1050, tá bom? Essa é a data do pedido, que pode ser a mesma data que o comercial te passou, e aqui eu tenho uma data de entrega. Eu tenho que entregar esse pedido aqui, eu vou colocar aqui no dia 31, um exemplo, né? Qual produto acabado que foi vendido? A caneta. Selecionei a caneta. Tá aqui. Qual a quantidade de venda? Né? O comercial vendeu aqui 50 canetas. Legal. Então já tenho aqui ó, o número do pedido do comercial,
qual foi a data que eu recebi o pedido, a data que eu tenho que entregar o pedido, esse é o produto acabado e essa é a quantidade, tá bom? Eu não preciso aqui colocar nome do cliente, às vezes alguns dados do pedido, por quê? Essa informação é uma informação de produção, tá? Eu não preciso colocar lá na produção o nome do cliente, valores do pedido, isso é com comercial, tá? A produção, eu aprendi que ela tem que ter assim, o mínimo de informação e produzir. Né? Quando eu falo o mínimo de informação, eu falo dessa parte assim, custo do que foi vendido, qual cliente final, né? Isso fica mais para a parte da logística, que vai gerar a nota fiscal, comercial, vendas. Né? Aqui é produção. Né? A gente tem que colocar um documento na produção que eu tenho que informar qual produto que ele tem que produzir, a quantidade, a data que tem que entregar e os materiais necessários, garantido que eu tenho um recurso no estoque, tá bom? Então eu estou colocando esse pedido aqui, eu adiciono, o pedido já está adicionado aqui no sistema, aqui ó, já está adicionado no sistema, com as informações que eu preciso, tá bom? Fechei. Eu vou voltar numa coisa aqui, que depois eu vou criar um vídeo específico para isso, tá? Quando eu realizo o cadastro do produto, nota que eu tenho aqui a parte de custo, que seria o custo da matéria-prima, tá bom? Eu não vou falar disso daqui nesse vídeo, mas o sistema, a gente consegue gerar relatórios que, sei lá, eu gerei aqui o meu pedido, depois eu vou amarrar esse pedido, já está amarrado na estrutura do produto, e eu quero saber, eu vendi 50, né? O pedido que eu coloquei aqui, eu vendi 50 quantidades. Qual o custo de produção? Tá? Então a gente com aquele custo da matéria-prima, é porque aqui eu coloquei um para cada, mas com o custo da matéria-prima, a gente consegue saber qual o custo de produção, né? E, sei lá, e tem um relatório de vendas, qual o custo que está sendo vendido. Então, até para precificar. Acontece muito, eu estou gastando X para produzir e eu estou vendendo abaixo do custo de produção, né? Isso é um tiro no pé, uma hora vai quebrar, tá bom? Então é muito importante. O PCP também, ele gera essa informação, né? Eu falo que o PCP ali ele é o coração, né, da empresa. Ele, além de planejar, ele vai gerando informações para cada departamento, né? A gente consegue trabalhar aqui com estoque, com a logística, com a parte do comercial, de vendas. A gente sempre está ali envolvido em todas as áreas, tá bom? Perfeito. Agora, eu já coloquei o pedido, tá aqui, eu sei que eu tenho um pedido. Qual o próximo passo? A gente vai dar uma olhada aqui no módulo de MRP, tá? Aqui no módulo de MRP, o que eu consigo fazer aqui? Eu sei que eu tenho um pedido. Como que eu sei que eu tenho um pedido? Né? Tá aqui, ó, pedido. Eu vou clicar aqui, ó. Eu tenho um pedido. Legal, de 50. Perfeito. Eu vou selecionar esse pedido. Tá? Então já veio aqui, ó, pedido, 50, quantidade gerada, que eu puxei dessa lista. Tá vendo que aqui, ó, eu não tenho nem o nome da caneta, eu tenho só o número do pedido, tá bom? E eu vou adicionar esse pedido. Por quê? Quando eu adicionar esse pedido, eu já vou gerar uma ordem de produção, né? Que o nome já diz, é uma ordem para produzir. Então, eu olho sempre o número do pedido, mas eu já vou começar a trabalhar com o número de OP, né? Que seria a ordem de produção. Então, eu já seleciono aqui, eu vou adicionar, tá? Então, ordem de produção cadastrada com sucesso e o status já está gerada, tá bom? Tá vendo que quando eu seleciono aqui o meu pedido, ó, ele já tem aqui, ó, OP, número do pedido, qual produto acabado, a quantidade, a data da geração e o status está gerada, né? A UP foi gerada. E abaixo ele já fez a explosão de materiais. Olha que legal. Lembra que a gente cadastrou na estrutura do produto? Eu vou até voltar aqui, ó. Vamos lá, na estrutura do produto. Vamos pegar aqui a caneta. Olha aqui. A quantidade da estrutura para a produção do quê? De uma unidade. Tá aqui, ó. Então, a unidade ela tem essa receita aqui. Tá? É como se fosse a receita de um bolo. Para fazer um bolo, eu utilizo aquela receita. Para fazer 20 bolos ou mais, eu tenho que multiplicar isso, né, pela quantidade que eu vendi, né? Então, está aqui, ó. Então, essa é a receita, só que eu vendi 50. Vamos entrar aqui. Então, eu coloquei um OP com a quantidade que eu vendi e o sistema já calculou. Está falando, ó, para produzir 50, a gente precisa desses materiais aqui. Perfeito? Beleza. Então, eu adicionei ao P. Qual é o próximo passo? Eu tenho que empenhar esse material. Opa, esse material aqui ele é meu, ele é do PCP. Ele está lá no estoque, agora eu tenho que reservar ele, eu tenho que empenhar aquele material. Por quê? O estoque ele é dinâmico. Né? Eu posso estar colocando aqui, trabalhando aqui, colocando as minhas OPs, eu não empenho a matéria-prima e por algum motivo ele entrou em outra produção, foi retirado ali manualmente, aconteceu alguma coisa e eu não reservei o material. Então a pessoa do sistema tem que estar vendo isso, tá bom?
do estoque. Então, e eu tenho que orientar, quando essa OP entrar na produção, é, que a pessoa que vai separar, ela tem que pegar exatamente essas quantidades. E quando eu realizo a OP, eu como PCP, eu já tenho que garantir que eu tenho isso no estoque. Né? Eu não posso gerar a produção e jogar lá e chegar na hora, não tem a matéria-prima, e aí eu tenho que correr lá no departamento de compras, e o departamento de compras tem toda a estrutura dele para compra, negociação, e aí não dá tempo de entregar. Lembra que a gente colocou a data de entrega, e aí virou aquele AUE, né? Então isso acontece muito, tá, gente? Então vamos lá. Então essa é a quantidade, eu tenho minha data de entrega, tudo certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou empenhar. Aí deseja empenhar a matéria-prima? Opa! O que aconteceu aqui? Eu não tenho saldo das matérias-primas. Lembra que a gente só cadastrou? Até agora eu não dei entrada de estoque, né? Então, aqui eu até fiz de propósito para a gente pegar isso aqui. Ó, ele está falando aqui, ó. O sistema, aqui são todas as matérias-primas. Se um item não tem no sistema, o saldo, ele não vai deixar empenhar, tá? Por quê? Lembra que eu falei? O PCP tem que garantir que tem estoque, né? Fisicamente tem que estar lá aquele material, porque a gente não coloca várias OPs, né, no sistema, na produção, e tem que garantir que tem o material, porque se a gente não garantir que tem o material, isso vai gerar dor de cabeça, né? Vai entrar o P, não tem matéria-prima, vai atrasar a produção, compras não consegue ter o prazo de compras, pode faltar dinheiro, pode gerar um AUE dentro da empresa mesmo. Então, beleza, ó, não tem um saldo, ok. Vou fechar aqui. Eu vou entrar aqui no módulo de movimentações. Movimentações de estoque, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar entrada nos itens. Lembra que a gente só cadastrou? Então eu vou pegar os itens aqui e eu vou dar entrada neles, tá bom? Então eu vou pegar o primeiro aqui, né? O corpo. Aqui o corpo. Qual o tipo de movimentação? Aqui eu vou dar uma entrada, tá? Eu vou colocar uma quantidade de 100. Tem lote? Eu vou colocar 01. Tem vencimento? Eu vou deixar sempre essa data aqui e a data também da movimentação. Só que aqui é interessante, se o produto tem um lote e o vencimento, o sistema ele já vai fazer o FIFO, ele sempre vai pegar o item mais antigo, tá? Então, um exemplo, eu tenho aqui do corpo da caneta 2 lotes, né? Um mais antigo e um mais novo. Na hora de gerar ali um empenho, ele vai zerar o antigo e se faltar ele pega um pouquinho do novo. Então ele sempre vai fazendo já esse controle de estoque, tá bom? Para a gente nunca deixar o produto mais antigo vencer no estoque, tá? Então é interessante porque quando sai a UP aqui, eu já vou orientar a separação para sempre pegar o mais antigo. Isso aqui, quando cair no segmento alimentício aí, né, na parte de laboratório e tal, então isso aqui é muito importante, tá bom? O número de documento de entrada. Eu vou colocar aqui um XX, tá bom? Só para simular. Então o corpo, eu estou dando a entrada de 100 aqui, eu vou adicionar. Então eu adicionei aqui, ó, 100. Eu vou pegar o próximo, a tampa, a entrada aqui. Vou deixar a mesma informação aqui, tá? Então vou adicionar. O próximo item. Pronto, pessoal, eu adiantei aqui um pouco o vídeo, tá? Mas eu já dei entrada de todos os itens no estoque. Então aqui eu já fiz o controle de estoque, né? Como aqui foi uma simulação, eu fiz a entrada agora dos itens, mas imagina que eu recebi essas entradas, esses itens, né? Compras, fez a compra, chegou, e lá na nota fiscal eu peguei e dei a entrada aqui, tá bom? Então eu já tenho todos os itens aqui, ó, no estoque, tá? Vamos voltar aqui na parte de MRP. Bom, então aqui, ó, a minha necessidade é isso aqui, tá? Eu dei entrada de 100 de cada, tá bom? Eu vou até voltar na parte de movimentação, que tem uma coisa bem legal aqui, que vai ficar mais aqui para o controle de estoque, né? Eu consigo gerar aqui um relatório, né, de todas as entradas ou das saídas. Eu posso realizar um filtro aqui, ó, só tudo que entrou, tudo que saiu, ou tudo. Na hora de gerar o relatório, eu posso gerar um PDF ou eu posso gerar em Excel, tá? Eu vou gerar em PDF. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, na pasta PCP, em relatórios. Aqui, ó. Eu gerei então aqui, eu gerei em PDF, né? Aquele controle de estoque das entradas, tá bom? Então vai sair aqui um relatório. Eu também posso gerar ele em Excel, né? Posso gerar no formato de Excel. Se colocar em não aqui, ó, eu vou gerar aqui no mesmo local. Aqui, ó. Eu posso gerar esse relatório também, das movimentações. Isso aqui para fazer inventário, né, conferir estoque, né, passar para a pessoa da separação, isso aqui ajuda muito, tá bom? Deixa eu fechar isso. Deixa eu fechar o PDF.
E é isso. Bom, voltando aqui, vou fechar aqui, vou abrir o MRP. Bom, aqui no MRP eu tenho aqui a caneta, essa é a quantidade, né? E qual o próximo passo? Empenhar. Então eu já sei que eu tenho estoque. A gente já conferiu isso. Já tem um pedido, eu vou empenhar. Deseja empenhar? Sim. Empenhado com sucesso. Ok, tá? Tá vendo que o status da UP já está como empenhada? Então a ordem de produção está empenhada, tá bom? Empenhei esses itens aqui. Vamos dar uma olhada lá na movimentação de estoque? Vamos lá, movimentação de estoque. O que aconteceu no estoque? Vou até ampliar aqui, ó. O que aconteceu no estoque? Eu tinha dado entrada e agora tem umas saídas aqui. De onde veio essa saída aqui? Ó, veio da UP gerada, automaticamente. Ó. UP 001, né, tem a data aqui, a data da saída, o lote, né, tem as quantidades, tá vendo aqui, ó, as quantidades. Então aqui, ó, já foi gerada o empenho, aquela saída, tá bom? Então tá funcionando. Eu vou fechar aqui. Então se eu já tenho um empenho realizado, qual seria o próximo passo? Agora é colocar em produção, né? Então eu vou abrir aqui de novo o MRP. Então o que eu posso fazer agora com essa OP? Eu já adicionei o pedido, já empenhei a matéria-prima. Eu vou finalizar? Não, eu não produzi ainda, né? Eu vou abrir a UP. Agora eu vou abrir a UP, eu vou imprimir o documento, que é a ordem de produção, e colocar em produção. Então, tá aqui. Ok? Então, vamos analisar aqui, ó. Ordem de produção, o número da UP, é esse documento que eu vou colocar na produção. Quantidade a produzir. O código do produto acabado é o 009, que é esse cara aqui. A descrição é uma caneta, a descrição é a caneta, né? Quantidade planejada, 50. Data de entrega tá aqui. Pedido de venda tá aqui também. Tá vendo que são essas informações principais que eu tenho que colocar em produção? Eu não preciso colocar aqui a quantidade, o valor da venda que eu vendi para o cliente ou o custo, nada. Aqui é informação que eu preciso colocar em produção. E a principal tá aqui, tá? Materiais a serem separados de empenho, que foi tudo que foi empenhado para essa produção, que já foi dado, eu dei até baixa no estoque para reservar o material. Então aqui, ó, todos os itens, os componentes, tá? Os lotes, as quantidades. Quando finalizar isso aqui, aí tem aqui um apontamento, né, para ver a quantidade real produzida, se teve perdas, aqui uma aprovação, uma data, hora. Esse é o documento que eu tenho que colocar em produção, perfeito? Então, pessoal, aí passou um tempo aí, a UP foi produzida, né? Foi finalizada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar aqui no módulo MRP. Nós colocamos em produção aqui essa UP aqui, eu vou abrir novamente. Essa UP aqui, né? Então, o que a gente analisou aqui? Foi produzido, né? Foi realizado aqui um apontamento, até da mesma quantidade que foi produzida, 50, tá? Foi assinado, e eu agora vou finalizar essa ordem de produção no meu sistema. O momento que eu finalizar essa ordem de produção, eu confirmo que realmente eu utilizei essas matérias-primas, tá? E esse item aqui da caneta, essas 50 quantidades aqui, ela vai entrar no estoque. Por quê? Uma vez que ela entrar no estoque, informando que eu já produzi, a minha equipe da logística ela pode fazer emitir a nota fiscal, né, e ter certeza que tem a quantidade no estoque, tá bom? Bom, vamos lá. Então aqui é o sistema, aqui é a parte do MRP. Como que eu faço isso? Então já está aqui, ó, a ordem de produção 001 está aqui, né, já foi feita a produção e eu finalizo a UP. Eu clico aqui, aí vai abrir essa telinha aqui, que ela vai mostrar o seguinte, que o produto, né, que é o 009, né, que seria a caneta, a quantidade planejada foi 50 e a quantidade real produzida, que é o apontamento. Eu vou colocar que realmente foi 50, mas eu posso mudar isso aqui, tá? Com essa mesma composição dos materiais, teve um rendimento e produziu 51. Então eu mudo aqui, se eu quiser, né, para 51 e vai entrar no estoque 51. Tá bom? Lembra que eu falei da parte de engenharia? Acontece muito, a gente sempre tem um rendimento. Um exemplo, eu coloco 50 e produzi 70. Né? Então tem alguma coisa errada aqui nessa composição aqui da estrutura de produto, tá? Aí tem que ser feita uma análise para saber se realmente está certo. Bom, então aqui continua com 50, né? O que eu faço aqui? Eu confirmo, né? Eu vou confirmar isso aqui. Então ele vai dar uma mensagem aqui que ele vai realmente confirmar a matéria-prima e vai entrar com o item produto acabado no estoque. Eu dei um sim. OP finalizada. Fechei aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fechar isso aqui e eu vou dar uma olhada aqui na minha movimentação de estoque. Vamos ver o que aconteceu na movimentação de estoque. Deixa eu ampliar aqui. Bom, olha que legal. Na movimentação de estoque, entrou a caneta. Está confirmado as matérias-primas e a caneta produzida, 50 quantidades, entrou no estoque, que está aqui.
né? Uma vez que entra no estoque, eu posso vender isso aqui, né? Eu posso emitir a nota, né? Eu já sei que eu tenho no estoque, tá? A única coisa que eu deixei aqui em aberto, nessa parte quando entra no estoque, isso aí vai ser para alguns produtos que tem vencimento, né? Selecionar o produto acabado que entrou no estoque e colocar o vencimento dele, tá? Isso aqui, então, eu vou colocar a data de hoje, eu coloco aqui em editar, e o produto agora tem a data de vencimento. Se eu não colocar essa data aqui, eu não consigo gerar uma saída, né? Depois eu posso pegar aqui, ó, deixa eu chamar aqui. Vamos pegar aqui a caneta, adicionei e eu quero dar uma saída. Tá vendo aqui, ó? Ele já pega o lote e o vencimento e fala a quantidade que tem aqui. Aqui cortou um pouco, mas tem 50. E aí ele faz essa amarração aqui, então eu preciso ter uma data, tá? Mesmo se o produto não tem um vencimento, quando finalizar, precisa colocar aqui esse vencimento, tá bom? Bom, fechei aqui o módulo, deixa eu dar uma olhada aqui no disponível de estoque. Eu não vou nem gerar o PDF, a gente vai ver na tela mesmo. Aqui, deixa eu ampliar aqui, todos. Eu quero olhar só meu produto acabado aqui. Olha aqui, ó. Eu tenho disponível a caneta, né? Eu posso olhar aqui só as matérias-primas, o que sobrou aqui de matéria-prima ainda no estoque, e eu posso olhar tudo. Tá? Lembrando que eu posso exportar isso aqui também, essa tela aqui, em PDF ou em Excel. Tá? Bom, esse é o módulo de PCP. Tá bom? Então, desde o cadastro, a gente passou aqui, estrutura de produto, pedido, e nós realizamos nossa produção da caneta aqui, acompanhamos até entrar no estoque. Beleza, pessoal? Se gostou aí, dá um like lá no vídeo.